caso desses dois filmes do Chaplin, eu acho que não, porque o tratamento de jornalismo ali, ele é relativamente superficial. No caso do Make a Living, Carlitos Repórter, é mais uma desculpa para as piadas, né? Então, é uma pequena história de 15, 12 minutos, em que o personagem do Chaplin, que é um malandro que quer se dar bem a todo custo, ele encontra na função jornalista uma maneira de causar boa impressão na garota que ele está querendo conquistar. Então é uma justificativa para o humor. No segundo caso, do aventureiro, o jornalismo ele poderia ser, por exemplo, uma notícia de rádio. Só não é, primeiro, porque é um filme silencioso, que não se usava ainda a fala como um elemento sonoro, mas poderia se resolver isso com uma legenda na tela, ou poderia ser mesmo um personagem na festa que olhasse para ele e reconhecesse de um outro lugar. Então o jornal ali entra um pouco como elemento de cena oportuno, mas eu não acho que ele seja fundamental. Então eu acho que isso influencia muito pouco. É claro que o jornal, como a fonte de informação que vai revelar a verdade sobre alguma coisa numa trama de filme, ela é usada até hoje. Não acho que o filme do Chaplin tenha aberto essa porta e muito menos influenciado para que ela continuasse aberta. Eu só acho que ele usou muito bem esse pequeno elemento e esse pequeno xiste do jornal como revelador da verdade. Mas eu não acho que ele tenha sido um grande catalisador desse elemento narrativo, não. Eu não sei se eu chamaria de estereótipo, mas eu acho que o sensacionalismo ele está presente nessas representações. Há uma certa ideia nos filmes que o Chaplin aborda de que o jornalismo apresentado ali, ele precisa causar em algum sentido, né? No caso do Make a Living, que é um filme que o Chaplin só atua, ele vai cobrir um acidente, né? Uma situação um pouco trágica ali, que ele vai transformar em humor. Mas a percepção é de que o profissional pré-jornalista que ele encarna no filme, que é um malandro meio espertinho, que está querendo se dar bem com a garota e tal, ele vai imediatamente no cara que está ferido para tentar extrair dali uma notícia, e ele não ajuda o cara, né? O mais interessante e o humor da cena é que ele não oferece ajuda, ele fica anotando, né? No segundo caso, a gente tem um tipo clássico de jornalismo de denúncia, né? Você estampar na primeira página a foto de um bandido procurado, que no caso é o próprio personagem do Chaplin, já num filme em que ele atua e dirige também. E ele mesmo vai sofrer as consequências disso quando ele passa a ser reconhecido na festa onde ele está como bandido foragido. Então acho que são tratamentos diferentes. E é importante também frisar que num filme, o personagem do Chaplin, ele tenta ser um jornalista, enquanto no outro filme ele é vítima, né, digamos assim, dos efeitos do jornalismo na vida dele. Ele, por ser um foragido da cadeia, ele vai sofrer essas consequências quando o jornal colocar a foto dele na primeira página.
Eu acho que o jornalismo, assim como o cinema, são invenções da modernidade, né? Então, o cinema é uma invenção técnica, né, ali do final do século XIX, e o jornalismo que é bem anterior, mas ele também vem junto com uma ideia de informação, de formação, de conhecimento, de compartilhamento de dados e de ideias, né? Então, é um objeto, é um elemento, é uma forma de saber que se divide com os outros indivíduos, né, da polis, da cidade, né? Então, eu acho que, nesse sentido, quando o cinema aparece, o jornalismo está numa fase bastante forte ali, um pouco efeito da Revolução Industrial também. Então, eles se encontram de uma maneira muito bem casada. Eu acho que um serve muito ao outro. Basta lembrar que o cinema vai ser usado nos primeiros anos como jornalismo, né? Através dos cinejornais, né? Os noticiários que eram exibidos nas salas de cinema aproveitaram muito dessa moda do jornalismo como um elemento da modernidade. Então eu acho que é natural que quando o cinema vai fazer ficção, especialmente nesse começo, ele vai abordar o jornalismo como um elemento comum da vida de todo mundo, né? Então você vai ter personagens jornalistas, você vai ter jornais aparecendo muito, você vai ter filmes sobre a produção do jornalismo, né? O Samuel Fuller tem um filme bastante famoso que lida com isso, né? Que mostra um pouco a origem da produção jornalística em Nova York, mas é um filme de ficção, né? No Brasil chama A Dama de Preto. E o próprio Cidadão Kane, né, em 41, que é um filme que é sobre um magnata da imprensa, né, e que não só o protagonista do filme ele é dono de um grande conglomerado de comunicação, mas há uma longa cena no filme em que toda a relação do casal, a relação desgastada entre o Kane e a esposa dele, ela é narrada pela leitura dos jornais da manhã, né? Então a gente vai vendo os personagens tomando café e lendo cada um seu jornal. Na cena imediatamente depois, eles estão um pouco mais velhos lendo cada um seu jornal, o jornal da empresa do Kane. Na quarta ou quinta recorrência, e à medida que isso acontece, as discussões entre eles aumentam, ela está lendo o jornal da empresa concorrente e ele está lendo o jornal da empresa dele. Então ali você tem um rompimento completo do casal, através do simples detalhe do jornal na mão de cada um, né? Então eu acho que é natural que o cinema um pouco se seduzisse pelo jornalismo e o jornalismo, em certa medida, se aproveitasse um pouco também da popularidade que o cinema ganhou para se firmar como grande veículo de comunicação aí da virada do século e da modernidade.